Olá, muito boa tarde a você, amigo, web telespectador do portal Amazonas 1. Estamos no ar e vamos hoje conversar, bater um bate-papo aqui com o pré-candidato a deputado estadual, o professor Júnior Mar. Primeiramente, seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, Thiago. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos que nos assistem agora, ao vivo. E vamos conversar um pouco aí sobre educação, um pouquinho sobre política. Vamos discutir aí várias questões, Thiago. Legal. Antes de começarmos de fato a entrevista, eu quero passar um pouquinho do currículo do professor. O professor Júnior Mar é formado em letras, especializado em metodologia do ensino superior, tem mestrado em linguística, professor ministrante, na verdade ele foi professor ministrante no Centro de Mídia, professor da FUCAP, é casado, tem uma pequena filha de 2 aninhos, manauara e morador do bairro do Japiim. Professor, eu queria começar essa nossa conversa, nosso bate-papo, falando sobre a sua área específica. O senhor é professor e eu queria perguntar do senhor se essa vai ser a bandeira de luta lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. Muito bem, Thiago. Sou professor, por formação, sou filho de professores, meus irmãos são professores. A gente respira educação lá em casa, Educação é nosso ponto-chave. Mas você sabe que quando eleito, o deputado ele tem que representar toda a sociedade. Então, tem saúde, tem segurança, tem infraestrutura, tem tanta coisa a ser defendida, cultura, lazer, mas o nosso ponto de partida, a nossa bandeira, sem dúvida, começa com a educação. Educação, não que seja mais importante, porque eu vejo como um conjunto, socialmente acontecendo, mas ela é um ponto de partida para as demais áreas, e a educação precisa muito. Digo que é um grande desafio, Thiago, porque, infelizmente, outros professores já se candidataram, já foram eleitos e, infelizmente, não representam a classe da educação como deveriam. E, inclusive, perderam o voto desta classe. Então, para nós que estamos entrando agora pela primeira vez, fica aquele questionamento dos nossos possíveis eleitores. Será que ele vai ser leal à educação? Será que o professor Júnior Mar vai ser diferente? Então, tudo na vida é uma aposta, obviamente, mas eu confesso para você que para mim seria muito mais cômodo, muito mais confortável estar numa sala de aula, seria minha zona de conforto, estar numa sala de aula, ministrando, é o que eu sei fazer, fui formado para isso. Mas se eu me coloquei à disposição da política nesse momento, é porque há uma lacuna aí que nós precisamos preencher. E a educação é nosso ponto de partida. Legal. E de onde surgiu essa vontade de legislar de fato numa Assembleia Legislativa, de se candidatar a deputado estadual, ver a motivação real para o senhor se candidatar? Bem, Thiago, como eu te falei, eu fui formado para ser professor. E, infelizmente, falta formação para ser político. Inclusive, conversando com o doutor Ricardo Bessa, da Pró-Reitoria lá da UFAM, ele citou que já estão tentando um curso para a área de política especificamente. E depois tentar que isso vire lei para que todo político seja formado em políticas públicas. Aí seria o ideal. Então, o que acontece? Infelizmente, na política, hoje, há muitas pessoas, estou dizendo assim, muitas pessoas, há muitos políticos mal intencionados. São todos? Não. Tem gente honesta lá? Tem, entendeu? Eu acredito nisso. Mas, infelizmente, não é a maioria. Então, nós precisamos fazer o quê? Começar a fazer uma mudança. Vai mudar tudo em 2018? Não, não é possível mudar tudo. Mas tem que começar, Thiago. Porque se nós não dermos um start nisso daí, se nós não começarmos a virar essa chave da política no Brasil e no estado do Amazonas, nós não saberemos qual será o futuro do nosso país e do nosso estado. Então, se eu estou vindo hoje para o meio político partidário, é porque eu acredito que algo pode ser feito diferente. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser um político que daqui a pouco vá andando na rua com a minha família e seja xingado, ou uma manifestação como teve de greve, e eu não consigo estar no meio da minha classe. Eu quero representar a nossa classe da educação. E óbvio, depois de eleito, você representa o povo todo, mas partindo da educação, que já tem um rio de coisas, ou um mar de coisas para nós darmos conta aí na questão política, São muitos itens a serem abordados e legislados e fiscalizados. Você falou aí sobre essa questão de educação política, para você se tornar de fato um político. De 2013 para cá, eu vou
Mas antes de 2013 também, mas especificamente de 2013 para cá, nós vimos grandes manifestações no país, no Brasil, indo para a rua para manifestar contra a política brasileira. Você acredita que a população hoje está desacreditada, vamos dizer assim, da política brasileira hoje em dia? Penso que sim, Thiago. É um problema, né, que precisa ser encarado de frente, com coragem, com inteligência, com determinação, porque assim, hoje, quando você vai, eu tenho feito algumas caminhadas aí, né, tenho andado pelo interior do Amazonas para ouvir quais são os anseios, quais são as necessidades do povo, em alguns bairros também, e o que você mais ouve? Eu não acredito em política. É política, eu não quero participar. O pessoal fala muito disso, entendeu? É reunião política. Então, na verdade, o povo está desacreditado da política, só que ela confunde. Não é a política que é ruim, não é a política que é maléfica, não é a política que é prejudicial. A política é bela, mas, infelizmente, pessoas envolvidas na atual política nossa, no Brasil e no Amazonas, têm deformado esse conceito de política. E hoje nós temos que encarar e tentar refazer. Eu não sou um político, eu sou um professor, assim como você, indignado com os atuais políticos. Mas assim, Thiago, são pessoas, né? Não é a política. O povo está desacreditado? Está. E chegou a hora de nós fazermos a diferença, né? Se tem político mal intencionado? Tem bastante. Tem político bom? Também tem. Infelizmente é minoria. Mas no dia 7 de outubro, o povo, pode ser o professor Júnior Mar, pode ser qualquer outra, pessoa bem intencionada, pessoa boa, preparada para esse meio, chegou o momento de você dar um crédito para esse tipo de gente, né? Para esse potencial político aí que quer fazer diferente, que não quer ser mais um vendido, que negocie princípios, valores, que negue a sua classe, né? Então, nós temos a arma em nossas mãos, nós temos o poder de colocar e de começar a refazer a política do nosso Estado. Está desacreditado o povo? Está. Mas agora é o momento de você, que está desacreditado, de nós, cidadãos que pagamos impostos e que não nos sentimos representados, chegou o momento de nós, Thiago, fazermos a nossa parte, que é o quê? Votando consciente, né? E quem sabe fazer campanha para aquele que você acredita ser diferente. Tudo é uma aposta, né? Vai dar certo fulano de tal? É uma aposta. Mas dá uma olhada no histórico da pessoa, né? Estuda um pouquinho sobre a pessoa. Mas vai dar trabalho, vou fazer isso, tem que fazer... se você quiser fazer diferente, votar diferente, tem que pesquisar um pouquinho, né? É o mínimo que nós, como cidadãos conscientes, precisamos fazer. E eu não quero que votem, eu, quando for candidato, né? Sou pré-candidato ainda, mas eu não vou querer receber um voto porque o cara é meu amigo, Thiago. Né? Amizade, ok, né? Muito bacana, mas, poxa, eu quero ter um mérito maior do que apenas ser o seu amigo. Eu quero ter uma proposta, eu quero que você conheça um pouco da minha história, das nossas lutas, né, a nossa família. Então, saber em quem você está votando, né, é um pouco maior do que apenas votar pela amizade, é votar consciente, é votar de forma responsável. Eu acredito nisso. Voltando para essa área de educação, como é que o senhor vê o cenário educacional hoje no estado do Amazonas? Falta muito a melhorar? Tem que melhorar? Está ruim? Como é que o senhor vê a educação hoje no estado? Thiago, para ser sincero, tem bastante coisa a se fazer, né? Eu sou professor há 13 anos e nós já experimentamos bastante coisa na educação, né? Momentos melhores, momentos piores. E assim, eu quero trazer a sua memória, Thiago, quando você era estudante, né? O que você imaginava do professor? Qual era a figura que você tinha do seu professor? Era um cidadão de respeito, né? Era uma figura, quase uma entidade, né? O professor ele era muito valorizado, a imagem dele tinha um valor agregado muito forte, muito alto. E hoje, infelizmente, a figura do professor ela tem sido vilipendiada. A figura do professor tem sido machucada e está se perdendo aquele brilho da docência, né, do ser professor, tanto que há campanhas aí, seja professor, estude matemática, estude português e tal. E por quê? Porque não estão levando a educação a sério. Estão brincando com um dos pontos muito importantes da nossa sociedade. E repito, a educação é o mais importante? Não, não é que seja o mais importante, mas é um ponto de partida.
né? Então, eu preciso considerar que educação não é brincadeira. Se nós olharmos para alguns países que têm se destacado em cenário mundial, aí, né, como Finlândia, Alemanha, Japão e tal, educação é o ponto-chave deles. Educação é o diferencial. O professor não é apenas salário, Thiago. Salário é um ponto importante, mas é mais que isso. É você agregar valor, é você trazer de volta o respeito àquela figura. Então, por exemplo, já que você está citando aí qualidade na educação, como é que está, eu já preciso aqui, me faz imprescindível citar a questão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O que acontece? Os professores, as professoras, a sociedade civil, ela rejeita essa reforma do ensino médio e a BNCC. Então, o que está acontecendo hoje, que o governo está propondo, não é aceito pela classe da educação. E chegou o momento de nós debatermos mais sobre isso e de nós fazermos ouvir a alta voz da educação, Tiago. É o momento de nós nos unirmos. Então, por exemplo, o que diz lá nessa reforma? Português e matemática serão matérias obrigatórias, as demais não. Entendeu? Então, altamente questionável isso daí. Quem foi que pensou nisso? Baseado em quê? Que discussão houve a nível macro? Foi aceito? Venceu? Entendeu? Quantos profissionais nós teremos aí que podem ficar à disposição do mercado, né? E o que se perde com isso? Então, são tantos questionamentos, a educação não aceita isso. Tá? E nós somos totalmente contrários. Nós defendemos a bandeira da gestão democrática, né? Nós pensamos que tem muita coisa a se fazer e não é de forma arbitrária e vindo lá de cima uma ordem, o projeto vai ser assim, tem que haver uma discussão. E já digo assim, a educação não aceita essa reforma, ela é contrária, ela rejeita a reforma do ensino médio atual, como está proposta, e o BNCC. Tá? A gente tem falado muito de professor, né, Tiago? Mas eu quero só citar aqui que a educação, quando a gente fala assim, da educação escolar, nós temos o professor, nós temos o merendeiro, nós temos o vigia, né, o agente de portaria, nós temos a tia da limpeza, né, a pessoa de serviços gerais, nós temos a secretária da escola, a bibliotecária, tem psicóloga, assistente social, né, e tem que ser fortalecido também isso daí. Então, eu quero dar um salve para essa turma aí, porque educação se faz com todos. Tá? Então, pode melhorar, tem que melhorar e precisa começar. Como é que vai começar? Primeiro, com um voto diferente, consciente, e segundo, com a participação do povo. Porque se apenas votar e não fiscalizar, deixar o deputado lá, ele pode fazer, pode não fazer. Chegou o momento de nós fiscalizarmos. Eu votei no fulano de tal. O que ele fez por mim? O que ele fez pela educação ou pela segurança? Eu estou vendo várias pessoas da área de segurança também se candidatando, pessoas honestas, né? Pessoas que querem mudança, estão com sede de renovação. E não é apenas renovar porque o cara está velho lá. Né? O político ele não tem prazo de validade. Né? Imagina, se eu sou uma pessoa honesta, estou fazendo um trabalho político, cheguei aos 50 anos e estou velho, agora tem que renovar porque eu cheguei aos 50. Não é isso. Né? Mas são ideias, são filosofias e são práticas novas. Né? Não se trata de idade, mas práticas novas para nós colocarmos a coisa no eixo, Thiago. Está precisando. Só para a gente dar uma recordada, o professor era professor do Centro de Mídias. Isso. Né, do Estado. Exato. E por participar de alguns movimentos grevistas, acabou sendo realocado em outro lugar. E aí, de todo esse evento, o senhor criou uma comissão, não só para... Porque o senhor falou de merendeiro, falou de vigia, o senhor criou uma comissão para trabalhar com todas essas outras categorias também? Nós criamos uma associação, Thiago, a Avanseg, né, que são os vigias, os auxiliares administrativos, os merendeiros, serviços gerais, toda essa turma que envolve a educação, não apenas professor, né? Porque assim, eu fazia cobertura lá em mídia da greve e eu fui entrevistar 5 pessoas. E aí era professor, e o da ponta não era professor, ele era merendeiro e estava chateado. Ele disse assim, olha, só estão falando de professor, mas não é greve dos professores, eu sou merendeiro e estou em greve. Aí foi um choque, né? Eu pensei assim, que estalo que nós tivemos agora. Não é greve dos professores, é greve da educação. Os profissionais da educação estão agora se manifestando. Né? Então, toda essa turma. E aí nós criamos a associação, colocamos manchete no jornal Os Invisíveis da Educação,
né, porque realmente eles não eram vistos e ouvidos, e começamos a colocar um pouco de voz, um pouco de vez para essa turma aí, né? Então a associação Avanseg, que agora ela é vista, está passando a ser respeitada, né? Graças a Deus nós tivemos um ganho aí. E eles tiveram, historicamente, Tiago, o mesmo ganho de reajuste em percentual dos professores, vale transporte, ticket de alimentação, entendeu? Houve um ganho igualitário. Isso aí é histórico, tá? E nós, graças a Deus, conseguimos ir com união. Teve gente que pagou um preço alto por isso, foi muito sol e chuva, né? Aliás, a educação em geral, professores nem se fale, né? O quanto fizeram. E agora é hora de caminhar para frente, Thiago. O senhor foi relocado para uma outra área, né? Uma outra escola, mas tem um processo correndo no Ministério Público. Como é que está o andamento desse processo? Está no início, né? Eu acabei ficando meio sem tempo, agora sim. Fui para... Posso contar a história aqui do que aconteceu? Né? Eu me posicionei a favor da greve. Eu disse assim, eu não defendo a posição que eu ocupo. Eu era lotado, sou concursado pelo Estado, né, pela SEDUC, e eu era lotado lá no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, que é lá na sede da SEDUC. Quem é lotado na sede geralmente não participa, né? Mas pela lei nós somos amparados a participar, né? E não só funcionário público, né? Quem é processo seletivo também pode participar. E aí eu me posicionei dizendo assim, eu não defendo a posição que eu ocupo aqui, é muito confortável, realmente, de fato é confortável, tem suas demandas, tem seus desafios lá, mas você trabalha para 2 câmeras, ok. E eu falei assim, eu defendo a classe a que pertenço, se os professores estão em greve, eu sou professor, também estou em greve. Só que isso soou mal lá, né, e eles colocaram uma notinha dizendo que não, vai ser relotado porque... tem excesso de professores do centro de mídias e tal, né? Mas no mesmo dia do meu posicionamento, eu fui para o setor de lotação, né? Fui tirado do centro de mídias. Mas assim, foi um ganho para mim no sentido da nova escola. Fiz novos amigos, inclusive no meu afastamento agora para a campanha, chorei lá de tanta emoção, fizeram uma festinha surpresa, né? De despedida, Escola Marechal Hermes, aqui vai um abraço para a turma lá também. Mas o que aconteceu lá na saída do centro de mídias não foi legal. Falo assim, legal nos 2 sentidos da palavra legal, né? No sentido da lei mesmo, né? Você não pode, você tem liberdade de expressão, né? Isso aí é garantido na Constituição. E não foi bacana, né? No sentido legal de uma coisa agradável. Mas aconteceu, Thiago. Hoje, graças a Deus, a nossa caminhada está boa, temos conhecido muitas pessoas, tem conhecido nossa história, tem participado conosco, tem dado muitas sugestões e assim, nós temos uma pauta, né? Ninguém está nessa caminhada aí a bel prazer ou com seus pensamentos aleatoriamente. Nós temos uma pauta, Thiago, da Avanseg, né? As reivindicações deles, nós temos uma pauta dos professores e nós temos uma pauta também dos aposentados. Então, eu quero participar desse pleito, mas registrando em cartório essas pautas, essas reivindicações. Eu não quero apenas ir e ser mais um, nós queremos lutar pela educação. Então, sexta-feira é nossa convenção, né? Lá eu deixarei de ser pré-candidato, serei candidato, né, a partir de sexta, mas nós queremos ir com uma base, entendeu? Ouvindo o professor, ouvindo o merendeiro, ouvindo a educação e fazendo uma gestão democrática. Nós sabemos o que é preciso, agora tem que lutar por isso e, principalmente, fiscalizar. O senhor já tem em mente, quando o senhor ser eleito, chegando na Assembleia Legislativa, qual vai ser o seu primeiro passo lá dentro? Tiago, nós vamos seguir esse padrão aí de reivindicações, né, desses argumentos de necessidades da educação. E eu tenho andado pelo interior, Tiago. O que eu tenho visto? Como professor do Centro de Mídias, ministrante, a gente trabalha num estúdio parecido com este aqui, né? Essa estrutura aqui, parecida. Só que lá do outro lado é o garoto do interior, que passou o dia na roça, né, que teve que pescar, que enfrentou aquele sol. A gente sabe como é que é o sol amazonense. E eu tive a oportunidade de conhecer bastante desse outro lado, o lado do interior. O que acontece? Há muita coisa a se fazer. Por exemplo, quando eu dava aula no Centro de Mídias, na aula televisionada, e eu via no chat todo o tempo,
falta combustível, vamos desligar o equipamento. Ou seja, a minha aula acabava ali naquele momento, por falta de combustível, sendo que tem dinheiro para isso, tem verba prevista para isso, verba pública, mas faltava. E agora eu fui, Tiago, em loco, eu fui lá em algumas comunidades ali no Rio Madeira, e o que acontece? A comunidade, os comunitários, os moradores estão fazendo cotinha para pagar o combustível do motor de luz. Isso é completamente equivocado para o que se pensou no projeto, para o que se pensa e para o que se tem na teoria. Mas chegou o momento de nós fiscalizarmos, né? Não é só isso que falta, não é só combustível, falta merenda, por exemplo. Entendeu? Isso daí é em vários lugares. Eu cansei de ver agora nessa minha nova escola, onde estava, gente comprando tempero, entendeu? Isso é muito comum. Mas assim, finalizando essa parte, como é que você resolve a questão da falta de combustível? Por exemplo, centro de mídia sustentável. Entendeu? Você instala placas solares, faz um investimento único e ali você fica por 15, 20 anos, entendeu? E nunca mais ele vai perder uma aula por falta de combustível, porque agora a luz vai produzir energia elétrica. Tiago, é isso. Tem muita coisa a se fazer, né? O nosso tempo é curto, não é isso? Tem muito para conversar sobre educação. Infelizmente temos 20 minutos apenas. Mas olha só, professor, eu agradeço a sua participação no Portal Amazonas 1 e deixo esse espaço para o senhor fazer essas considerações finais, falar com os nossos web telespectadores, com os eleitores, que no dia 7 vão com certeza vão eleger o melhor para o estado do Amazonas. Tiago, o que eu falo para o meu possível eleitor, né, para a nossa classe da educação, para a sociedade em geral, né, pessoal da segurança, da saúde, nós falamos o seguinte: é possível fazer diferente. Nós temos o potencial para isso. Começa com o voto. Eu não quero ser mais um. Eu quero participar de um pleito para nós chegarmos lá e sermos um político de verdade, fazer política de verdade, com coragem, com determinação e com inteligência. Beleza? Bem intencionado, fazendo o melhor pela sociedade. Tem muito a se fazer. E nós queremos contar com a união. Chegou o momento de as pessoas boas se unirem. Ok? Bom, muito obrigado ao professor Júnior Mar, candidato pelo Partido Podemos. Obrigado a você, web telespectador, que nos acompanhou a entrevista na íntegra. Você pode conferir mais tarde no Facebook, na nossa fanpage, e também acessar o nosso site, portal amazonas1.com.br. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima entrevista. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.